Belo para mim, quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém. Oh, existe alguém. Hino a Dr. Bezerra de Menezes. Vinde, bom amigo amado, benfeitor das luzes do infinito de cintilações. Vinde amenizar a nossa grande dor, esparzindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, vai, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Hino a Nossa Senhora, que é a padroeira da cidade, né? É desatadora de nós. Mãe piedosa, Mãe bondosa, Mãe de amor, dos aflitos e oprimidos tira a dor. Com um toque tão suave, vem desatar os nós da tristeza, da angústia e da depressão. Ó querida Mãe de amor, te dou meu coração, transforma e liberta, estou em tuas mãos. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha Mãe, com tuas mãos desata os nós, com teu Filho Jesus, junto a Deus Pai, rogai por nós. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha Mãe, com tuas mãos
mãos, desata os nós com teu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Mãe, me ensina como os teus passos seguir, os teus atos de amor há de repetir. Quero ser como tu és, humilde até o fim, e ao teu chamado quero dizer sim. Ó Mãe de todos nós, que nos faz irmãos, me faz teu instrumento, toma minhas mãos. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha mãe, com tuas mãos, desata os nós com teu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha mãe, com tuas mãos, desata os nós com teu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Agora é hino. É o hino da casa. Da casa, né? É o hino ao Centro Espírita Chico Xavier. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa de fé. Recebam a paz no abraço fraterno do Chico Xavier. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa de fé. Recebam a paz no abraço fraterno do Chico Xavier. Se vês em busca da felicidade, da alegria em seu coração, serve sempre até a exaustão, pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa onde a luz e a força que emana das palavras simples do Divino Mestre Jesus. Sejam, irmãos, sempre bem-vindos a esta casa onde a luz e a força que emana das palavras simples do Divino Mestre Jesus. E vens em busca do amor maior e o caminho que ao Pai nos conduz. Serve sempre até a exaustão, pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Agora, cura-me, né? Cura-me. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o seu olhar em mim, cura o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me.
Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Cuida de mim. Ajuda aí, viu? Ajuda aí, gente. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como esta nuvem branca, esta gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Mais uma, né? Pérolas de Luz, né? João Cabete. Essa música aqui, Lá menor. Encontrei no meu caminho um suave peregrino de olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é este peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudade do vinde a mim da Galileia, minha vida após vidas tem saudade deste alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, num transporte de amor e luz, pelo caminho escutou na voz do vento: este homem é Jesus. É Jesus.
Obrigado. Vem? Mais uma? Peraí. Vem? Ah, ok. Uhum. Então. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Trouxe, vamos falar nosso palestrante de hoje de Valmeza. Vamos esperar só mais um minutinho. Então, boa noite a todos, a todas. Estamos esperando os nossos tarefeiros da cantina, que sempre trabalham com tanta dedicação. Tem alguém pela primeira vez? Bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida e queiram falar conosco no final ou ter informações na livraria, fiquem à vontade, tá? Essa turminha que está aqui na frente são tarefeiros aptos, assim como nós aqui, tá? Muito bem-vindos.
Vamos desligar os celulares ou colocar em modo silencioso para que essa vibração continue e a gente não seja, né, dispersados. Sim. Bom, todos vocês receberam essa página aqui, né? A página de hoje. Então, no verso tem todas as informações da casa, então não vai ser preciso estar repetindo, só lembrando alguns itens, reforçando que nós temos evangelização que está acontecendo, ó, o barulho lá em cima. Então, se você tem filho acima de 4 anos, pode trazer, que tem as meninas da evangelização, e é muito bom, né, porque são os futuros, a gente tem que se preocupar com eles. Uma outra lembrança é o convite para virar associado à casa, e ser associado para criar um vínculo afetivo conosco, para vir com os estudos, frequentar mais, porque todos nós aqui somos voluntários, né? A doutrina espírita, como acho que a maioria sabe, não tem dogmas, não tem um responsável. Tem um responsável pela casa, mas pela palestra que cada um estuda e depois pode virar um palestrante, assim como o nosso amigo Zé Lopes, ou algumas metidas que nem eu, que já faço as quintas-feiras, tentando fazer. Então, é bom vocês. Eu também comecei assim, vindo à palestra devagarinho, e aí fui, né? E hoje eu estou aqui, né, me tremendo, porque não gosto muito de ficar em exposição, mas vamos lá. Então, lembrando que nessa quinta, por causa do feriado, não vai ter a palestra de quinta-feira, é palestra pública, e é mais uma conquista da casa de retornar com palestra pública às quintas-feiras, com passe. Então, estão todos convidados, mas não nessa, porque o feriado cai exatamente na quinta-feira, então não vai ter, assim como estudos também, não. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Nesse sábado, mesmo sendo feriado, a gente mantém o social, então ainda faltam alguns itens para completar, que a gente monta 50 cestas, talvez um pouco mais de macarrão, né? Mas já está quase tudo completo, graças a Deus, e a atuação de todos vocês, o empenho. Então, nos acompanhe nas redes sociais, né, que tudo que tiver alguma dúvida tem no Instagram, Facebook, Casa Chico Xavier de Búzios, e tem as informações. Então, sábado temos o social, que acontece de manhã, né, de 8 horas até umas 10h30, 11 horas, que a gente tem um café da manhã, tem equipe que vem preparar o café, tem a socialização com quem nos procura, né? E depois a gente distribui a cesta, distribui roupas. É uma manhã bem agradável, quem quiser vir conhecer, estamos aí. Então, acho que é isso. Hoje nós temos o nosso... no outro sábado a gente ainda vai divulgar mais, vai ter um seminário, que é um seminário com o pessoal do Leão Denis, do Rio de Janeiro. Todo ano eles apresentam um tema, e o tema esse ano que eles estudaram para o Congresso Espírita, que eles fazem todo ano em abril, é de Espiritismo e Ciência. Então a pergunta é: a alma existe? A alma existe. Então, um tema muito bom, é um tema tanto para espírita, não espírita, quem já é catedrático, quem não é, porque a gente, quando vem uma aflição, a gente fica em dúvida, né? Se existe Deus, se existe alma, se existe, o que é que existe, né? Então, vai ser uma manhã, vai ser o sábado, dia 8, das 17 às 20 horas. Está aqui o folheto, a gente está divulgando nas mídias. A gente sempre traz um lanchinho, né? Então é um momento de vir, de encher a casa aqui, da gente compartilhar informações. Então, o nosso amigo Zé Lopes é da casa do Centro Espírita Fonte de Luz de Cabo Frio, que vai nos trazer o tema do Livro dos Espíritos, a questão 222, não é o trem não. Considerações sobre a pluralidade das existências, ou das existências, né? Então, da nossa existência. Então, um tema que é muito interessante e é muito bom. Então, vamos pedir a Alessandra para ler a nossa página, depois fazemos a prece.
Boa noite. A página de hoje é do livro No Portal da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam, no círculo doméstico-social e identificarás com quem te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrima. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que é capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Então, vamos elevar os nossos olhos ao nosso Pai, misericordioso, justo e bom. Vamos serenar o nosso coração e vamos sentir essa presença, essa energia que está irradiando todo o nosso corpo, a nossa alma. Que possamos estar aqui de coração aberto, deixar as preocupações lá fora, que a nossa mente esteja em conexão com o nosso Pai, com toda a espiritualidade aqui da Casa Chico Xavier, a todos esses espíritos de luz que sabemos que eles estão aqui nos apoiando, nos mandando as melhores vibrações. O próprio Chico Xavier, Eurípides de Barçanu, Bezerra de Menezes, Condessa Paula e tantos outros que estão aqui, os mentores dessa palestra de segunda-feira, desse estudo. Então te rogamos, Pai, que o palestrante de hoje, o nosso amigo José Lopes, que ele seja intuído para trazer as melhores reflexões, aquelas que nós precisamos ouvir, todos nós aqui, encarnados, desencarnados, que sejamos iluminados, iluminar a nossa mente e que consigamos colocar em prática, nem que seja aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, os teus ensinamentos, Pai. Então fica conosco, damos por aberto agora a palestra, o estudo dessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Está com você. Boa noite a todos. Boa noite. O som tá bom? Vou ajeitar aqui, né? Não. Alô, alô? Agora tá. Melhorou? Ok. Então, minhas primeiras palavras de agradecimento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos aqui do Chico Xavier, a Chico Xavier que dá o nome à casa, a direção da casa que teve a coragem de me convidar para vir aqui de novo, né? Agradecer a todos, aos amigos, a muitos rostinhos conhecidos e amigos, né? Meu irmão Silvio ali com a esposa, irmão muito querido, e tantos outros, né? Então, a alegria podermos conversarmos e estudarmos juntos. Nossa primeira fala aqui é sobre a página que a amiga leu, né?
e nos coloca aqui essa belíssima mensagem sobre a necessidade da reencarnação, né? E só um pequeno trecho aqui. Levantar aqueles que impelimos à queda. Então, nós sabemos que pelas leis de Deus, nós somos atraídos magneticamente para onde estão nossos compromissos, né? Como nós já falamos muitas vezes aqui. Viemos para Búzios, vamos para Cabo Frio, cada um se desloca de tal forma que muitos, né, que estão aqui certamente não são nativos daqui, não são nascidos aqui. Então, somos atraídos para os nossos compromissos e encontramos com aqueles que precisamos encontrar, no grupo familiar principalmente, no trabalho e por onde passarmos. Então, que possamos, né, que Jesus, que os bons espíritos nos dê bom ânimo, coragem, para conter os nossos impulsos inferiores, orgulho muitas vezes, e tentar da melhor forma possível acertar com a lei. Que seremos realmente visitados, encontraremos com pessoas difíceis, já encontramos, né? Nós aqui, que a maioria que já passou dos 30, nós vamos encontrar com essas pessoas. E aí como vamos reagir de novo? Aí muitas vezes o orgulho vem e nós causamos novamente muitos estragos. Que os bons espíritos nos ajudem a sermos mais pacíficos e a aproveitar a oportunidade de reerguer o caído quando surgir, da mesma forma que nós precisamos, ou precisaremos em algum momento, de sermos erguidos também pelo amigo, através de uma palavra, de um abraço. Todos somos necessitados. Então, irmãos queridos, o tema de hoje não é uma questão, né? É uma consideração. Você vê que aqui não tem uma pergunta, né? Como é do Livro dos Espíritos, né? A 222. Inclusive, eu recomendo aos amigos que podem até baixar em PDF, que é um mini livro essa pergunta, né? É longa e traz toda uma base sobre a doutrina espírita. Questionamentos filosóficos que nos levam a reflexões, né? Falando uma série de situações sobre o porquê da pluralidade das existências e levantando os pontos que vão contra essa ideia. E sempre tendo em vista, naturalmente, nós nunca podemos esquecer, nós que somos espiritualistas, nunca deixar de vista a certeza em Deus. Porque aquele que não crê em nada, realmente é mais difícil de conversarmos sobre o que está aqui. Mas nós que cremos na existência de Deus, num Pai bondoso e misericordioso, que não tem escolhido. É o que ele fala, nós vamos ler alguns trechos e fala isso. Não tem alguém que foi escolhido para ser mais inteligente, mais belo, mais capaz. Não, somos todos criados por Deus, simples e ignorantes, e dado a cada um de nós possibilidade de nós mesmos, fruto dos nossos esforços, mudar nossa caminhada. Uma comparação comum do dia a dia é o aluno na escola, né? Aquele que é mais rebelde, mais preguiçoso para o estudo, ele tende a perder de ano, ou seja, ter que repetir séries sucessivas para atingir, digamos assim, a sua formação acadêmica. E na encarnação, nas encarnações sucessivas, é da mesma forma. Aquele que anda mais depressa se poupa, digamos assim, de muitos tropeços. Mas interessante que nós falamos, lemos isso e nós aprontamos ainda, né? Então, mostrando que está muito ligado à necessidade do amadurecimento moral. Porque nós já sabemos já o que é certo e o que é errado. Mas nós ainda fazemos. Mas, meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Está errado. A gente vai e faz. Gente não, né? Gente, eu, né? Vocês, eu acho que não, né? Só aqui do Chico, acredito que já está no outro momento. Então, mostrando para nós a necessidade de hábitos mais salutares, de nos conhecermos. E aqui essa questão, essa 222, essa consideração, que não é uma pergunta, Kardec levanta uma série de situações para nós muito interessante, para nossas reflexões e para nós conversarmos com os amigos que têm o desejo de falar sobre doutrina espírita, com todo respeito, é claro, né? A gente não está lendo para enfiar a goela abaixo do outro que não pensa como nós, né? Respeitamos os pontos de vista e sabemos que o homem de bem, sendo ele de qualquer religião, ele vai também chegar, com certeza, numa condição superior. Aqui nos dá pontos de questionamentos para nós verificarmos, digamos assim, a justiça de Deus. Mas ser bom e ser do bem é mais importante do que a teoria, não tenha dúvida disso. Então, Kardec começa assim. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras,
mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Então aqui quando ele fala para nós sobre Pitágoras, um grego, filósofo Pitágoras, matemático, ele foi fundador do movimento chamado pitagorismo. Ele nasceu 571 a 570 a.C. Então ele trouxe essa teoria que diz mais adiante aqui, se nós lermos mais, que ele mesmo pegou do povo do Egito, dos hindus, já essa teoria. Porém, ele desenvolveu a teoria da metempsicose. Todos já ouviram falar dessa teoria, não já? Quem estuda a doutrina espírita... Para ver se te ajuda. Não vou ficar curvado, né? Sai daqui igual o anzol, né? Qual você acha melhor? Não, aqui tá bom. Obrigado. Então, a metempsicose, todos devem conhecer, mas aqueles que não sabem, diz o quê? A teoria que Pitágoras trouxe lá dos hinduístas, trouxe daqueles povos mais antigos. Dizia o quê? Que nós conhecemos isso hoje nos filmes antigos, que o homem já é nascido, digamos assim, entre aspas, já numa condição boa, se ele não tem uma boa procedência, uma boa conduta, ele poderá reencarnar no corpo de um animal. Essa é a metempsicose, a teoria da metempsicose, que poder regredir, a alma retroagir. Então a doutrina espírita aceita quando Pitágoras fala da reencarnação. Sim, somos reencarnacionistas, mas não retrocedemos. Nós não reencarnamos em corpos de animais. Nós passamos pela fieira dos processos, pelos reinos, por todos os reinos, e atingimos uma condição hominal. Daí para frente, não retornar num corpo de animal. Então essa parte da metempsicose, essa teoria, a doutrina espírita não aceita. Os espíritos superiores nos apresentam que não é dessa forma. A lei é de progresso, é para frente. Que às vezes nós podemos até, os espíritos dizem, como falam no interior, podemos até empacar, a nossa teimosia. Vocês conhecem a palavra empacar? Conhecem, né? Isso é da roça, né? Fala mais para os animais, O cavalo empacou, a mula empacou, Travou do que andar. Às vezes a gente empaca por teimosia. Então, os espíritos dizem que mesmo assim a gente ainda aprende alguma coisa. Pelo menos aprende o que não deve fazer mais, o que foi feito errado. Então, podemos ficar com pouco avanço, mas jamais vamos retroceder. Então, a lei é para frente. Então, diariamente, no convívio de um com os outros, estamos trocando experiência. Eu aprendo com a amiga, aprendo com o outro, vamos trocando, vamos aprendendo, vamos procurando nos conhecer, que é muito difícil. Vocês concordam? Nos conhecer é muito difícil. De vez em quando a gente faz algumas coisas assim, meu Deus, eu fiz isso. Principalmente num momento difícil, um momento grave, a gente age quase que por instinto, ou muitas vezes até por instinto, que é muito rápido a ação, e fala assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Então, no fundo, nós não nos conhecemos bem ainda. Somos capazes de muitas atitudes que, às vezes, nós perdemos o controle daquela situação. Então, mostrando para nós, essa teoria diz o seguinte para nós, essa consideração sobre a pluralidade das existências. Ele faz alguns comparativos, e um deles é dizendo assim, se existisse, ele coloca para nós dessa forma Kardec, partindo do ponto da crença da unicidade das existências, ou seja, só uma vida no corpo, só uma encarnação, conforme alguns irmãos cristãos hoje têm essa visão. E outra teoria da pluralidade das existências, que é o que nós espíritas cremos. Aí ele começa a fazer considerações. Unicidade das existências, ou seja, a alma é criada como uma folha em branco, partiu do zero. Aí ele começa a questionar aqui. Então, filosoficamente, se ela partiu do zero, por que há diferenças entre umas e outras? Por que umas são mais inteligentes do que as outras? Nós não observamos isso? Nas crianças, nós mesmos, Por que, se a vida for uma só, por que tanta diferença? Uns aprendem com a facilidade, tem uma aptidão para determinada ciência, e o outro não consegue. Deus, será que favoreceu um mais que o outro? Nós não admitimos essa possibilidade. Deus é justo, como Cristo nos apresentou. Ele é bom e justo. Todos nós recebemos aquilo que merecemos ou que nós já conquistamos. Não há privilégio. Então, isso é um ponto crítico, Essa dificuldade. As tendências inferiores que nós observamos em crianças diferentes, às vezes criadas na mesma família, um tem uma tendência mais difícil,
um temperamento mais difícil que o outro, fala assim, mas meu Deus, é filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas como são diferentes? Então, são questionamentos filosóficos que nos levam a crer que essa alma, ao vir habitar o corpo, ele não poderia ser uma folha em branco, ele já trazia algo consigo. Outra coisa, as ideias inatas. Ideias inatas, aquilo que a pessoa não aprendeu nessa existência e vem como uma lembrança do passado e de repente desenvolve alguma coisa sem ter aprendido. Então isso aí também nós não podemos partir que ele foi uma folha em branco. De onde veio isso? Então são colocações que ele vai colocando para nós que nós realmente temos dificuldade de entender. Então a alma, nascendo uma única vez, as desigualdades são muito grandes. Outra coisa, sob o ponto de vista estrutural físico, porque uns nascem com defeitos físicos graves, com fragilidades mentais, e outros perfeitos, na mesma família. Por quê? Até que Deus pesou mais a mão sobre um do que o outro, aí já começa a criar parcialidade. Não podemos admitir isso. Então são questionamentos que nos levam a pensar nesse Deus bondoso. Por que isso? E se nós elevarmos, sair desse ponto de vista do início, digamos, da encarnação, da unicidade das primeiras encarnações, ou do início, ou se nós pensarmos, e depois quando desencarna, também leva a questionamentos complicados. Vamos pensar assim, a criança que nasce e desencarna logo após o parto, o que será dela? Ela vai direto, a teoria é qual? Vai direto ao paraíso, pois não fez o mal. Então, nascer e morrer é bom negócio. Que ir direto para o paraíso, né? Então, mas, poxa, se ela vai direto para o paraíso, e o outro que teve toda uma vida de luta, de labor, a vida na Terra, nós sabemos que, por melhor que seja, aquele que está aqui entre nós, que pode dizer assim, que teve uma encarnação, está tendo uma encarnação plena, já teve dúvidas, já teve preocupações, já sentiu algum mal-estar, já teve uma série de situações que faz parte da natureza desse planeta. Quem habita no planeta Terra, independente da condição social, financeira, tem situações que vivencia, sente uma dor, uma preocupação com o filho, com o neto, com a segurança do país, aí vai. Com os grilos da nossa cabeça, né, imaginários que nós criamos, aquele sofrimento que a gente fica achando, ai meu Deus, isso vai acontecer, e não acontece nunca às vezes. A gente sofre, paga adiantado e aquilo não acontece, né? Então, existem lutas aqui. Então, a criança que nasce e desencarna, a teoria da lei direto, já para as bem-aventuranças que o Cristo falou, seria privilegiado, seria poupado de todo o mal. Vamos pensar assim, então se ele nasce e vai direto com a condição do mundo espiritual, mas ele é uma folha em branco, ele vai chegar lá na mesma condição do que aquele que trabalhou, se dedicou, se esforçou, praticou o bem, lutou e chegou no mundo espiritual, estarão na mesma condição? Ou selvagem, que não teve oportunidade de se educar. Hoje, por exemplo, quando Kardec fala aqui dos povos primitivos da época dele, lá do século XIX, se nós pensarmos hoje ainda, dizem para nós que existe na Amazônia povos primitivos que não têm contato com a civilização ainda. Não é? A gente não... Imagina aquele tempo ainda, quando ele fala aqui de certos povos da África. Então, vamos pensar, esse povo que nasceu, carnívoros, por exemplo, que não tiveram oportunidade de se educar, quando desencarna, para onde vai essa alma? Ele não foi educado, ele não teve oportunidade de conhecer essas coisas, ele guerreava, ele matava, ele combatia, e aí? Ele vai para o mesmo lugar do que aquele outro que já veio, digamos, vamos pensar os povos mais antigos da Europa, que se educou, que estudou, se preparou, que, digamos assim, tem conhecimento de causa. A condição é a mesma? Então são vários questionamentos que essa colocação 222 do Livro dos Espíritos nos fazem. Como nós compreendermos tudo isso? Fica difícil nós entendermos se nós não puxarmos para o lado das vidas sucessivas. A unicidade nos deixa, nós nos empacamos. Deus é bom, Deus é justo. Jesus sempre nos apontou como um Pai bondoso, misericordioso, que nos dá oportunidades diversas. E aí Kardec conta algumas historinhas aqui, né? Ele conta para nós um exemplo, para nós termos ideia de julgamento de Deus. Ele diz assim, está aqui também nessas questões, nessas colocações. Imaginemos dois empresários, empresas diferentes.
E ambas as empresas, cada um desses proprietários tinha um homem de confiança que almejava a ter um cargo máximo na empresa. Era um funcionário competente que almejava ser, digamos assim, uma palavra bonita que surgiu hoje, ser o CEO, né? Muito chique isso, né? O CEO da empresa. Cada uma das empresas separadas não se conheciam. Mas acontece que esses dois homens que almejavam esse cargo fizeram um dia, cada um deles, algo muito ruim na empresa, que mereciam ser demitidos. Inclusive um deles foi demitido. Coloca Kardec aqui. E ficou triste, não conseguiu arrumar nada, entrou em depressão e desencarnou. Triste da vida. O outro, que também aprontou, o patrão chamou ele para conversar e disse: olha, teve um dia muito ruim, causou problemas, mas terás que acertar o que você fez no mal feito. E depois que você acertar, você poderá, pelo seu esforço e dedicação, continuar almejando esse cargo de CEO. CEO. Qual é mais justo? Então, o mais justo é aquele que deu a oportunidade da pessoa fazer diferente, não é isso? Aquele que não foi implacável. Aí Kardec diz: mas sendo o homem capaz de perdoar, quem dirá Deus? Se nós, que não somos perfeitos, somos capazes de perdoar, dar nova oportunidade, e Deus? Vamos pensar mais nas leis humanas. Hoje vamos dizer que o Código Penal, eu não sei, vou chutar, que a pena máxima para o cara ficar preso é 40 anos. Eu não tenho certeza disso, tá? Só uma hipótese. 40 anos. O cara que fez tudo que não devia, de ruim, foi preso, condenado à pena máxima, 40 anos. Nossas leis, hein? Que são difíceis. Imagine essa criatura ao chegar no presídio para começar sua pena de 40 anos, ele ao entrar ali tem um comportamento excelente, obedece às regras, se esforça para aprender o que é oferecido, que nós sabemos. Eu conheço uma pessoa, um amigo, que um filho teve muitas dificuldades e foi preso. Foi quando era jovem para esses locais do menor, né? Depois passou da idade e foi preso. Chegando lá, ele resolveu estudar. Ele terminou o 2º grau preso. Eu nem sabia que era assim, porque a gente só via a parte difícil, né? Que tem as lutas, né? Então aí falou: Lopes, ele estudou, terminou o 2º grau, depois ele foi liberado, né? Voltou, melhorou muito, né? Não teve mais problema, segundo ele. Mas se a pessoa quiser se dedicar, tem vários cursos lá dentro. Então vamos dizer que esse homem de 40 anos de pena se dedicou, foi educado, respeitou as regras do presídio. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar os 40 anos lá dentro? Vai ter um atenuante. A pena vai ser reduzida, porque o objetivo é reformular o cidadão. Não estou questionando o nosso sistema presidencial, de presídios no Brasil, de jeito nenhum. Mas o objetivo é o quê? É que nós, aquele que for para lá, se reformule e seja novamente inserido na sociedade como uma pessoa de bem. Essa seria a teoria. Então, as leis frágeis do homem são capazes de dar novas oportunidades. Então, nós, criados por Deus, ao nos criar, que nós não sabemos como isso é feito, Ele é o Criador, ao nos criar, simples e ignorante, Ele sabe todas as coisas. Ele poderia ver assim: José Lopes daqui 1000 anos, eu sei o que José Lopes vai ser daqui 1000 anos. Ele sabe o início, o passado, o meio e o fim, sabe tudo. Então, será que Deus, sabendo que nós teríamos luta pelo caminho, Ele iria nos condenar por aquele momento de tropeço? Não. A doutrina espírita nos coloca que Ele nos dá oportunidades quantas for necessário. Porém, não vamos pensar que é tranquilidade. Existem as consequências das minhas escolhas equivocadas. Eu errei, eu maltratei, eu em mim mesmo, na minha consciência, começo a me marcar, digamos assim, essas lutas, esses conflitos, que me causam uma série de dificuldades. O homem mau hoje, que vive por aí, nós que não somos perfeitos, nós temos as inquietações. E às vezes, não sei, os senhores e senhoras questionamos: meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que tem um obsessor aqui, meu Deus do céu? Fico inquieto, às vezes me dá uns medos, uma coisa no peito, isso dá muito em mãe, né? Sentindo uma coisa no peito, será que vai acontecer alguma coisa com algum filho? Eu não tenho mãe, tem muito isso, né? Eu sei da minha esposa, faz, estou com uma coisa no peito. E nós todos, homens, também sentimos, né? O que é isso? Será que é uma perturbação, é um obsessor? Aí eu me lembro, né? Até uma passagem interessante do nosso querido Divaldo Pereira Franco, esse grande divulgador da doutrina espírita,
Ele conta que certa feita uma senhora que frequentava a casa onde ele trabalhava, e no momento final, como aqui, ela ficou com atendimento fraterno e queria falar com ele. E chegou para Divaldo e disse assim: Senhor Divaldo, eu vim aqui te procurar, conhecendo a mediunidade de Divaldo, que eu gostaria que o senhor tirasse os obsessores de mim. O Divaldo olhou para ela e falou assim: mas se eu tirar de você, eu vou colocar onde? Em mim é que eu não quero. Para mim é que eu não quero, né? Vou botar onde esses obsessores? Então, ou seja, as perturbações que existem no nosso entorno, elas são nossas, não tem jeito. Cabe a nós, gente, eu falo isso, a gente fica até com vergonha, né? Tem hora que fala assim: meu Deus, eu sou um cara de pau, né? A gente fala coisas que a gente não faz, né, gente? Todo mundo com frio, só com calor, né? A amiga falou assim: gente, vamos nos esforçar para falar, fazer palestra, é bom que dá um calor na gente, é uma coisa boa. No frio, então, é uma beleza. Então, gente, nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas reencarnações. Deixa eu prender meus papelzinhos aqui. Então, tá bom. Então, nós sabemos que é nossas responsabilidades. Cabe a nós, então, diante dessas situações, trabalharmos as necessidades das mudanças. E a pluralidade da existência nos dá esse ponto de partida novamente. Olhar, eu preciso superar tudo isso. Então, se eu, hoje, estou colhendo certas situações, é porque eu, em algum momento, transgredi determinada lei. Então, Deus criou as leis divinas ou leis naturais. Cabe a nós, diante dessas leis, nos enquadrarmos. Se eu sou cobrado pela minha consciência algo que eu não fiz direito, eu preciso, de alguma forma, me acertar. E nós sabemos que uma atitude equivocada, uma ação que nós aqui, que temos uma história de vida já, né, que já passamos, como eu falei, dos 30, né, a maioria aqui, temos uma história de vida. Às vezes a gente pode dizer assim: poxa, eu tenho a consciência culpada por determinada coisa que eu fiz há um tempo atrás. Ou com um animal que eu tive, ou com um amigo que me tornou inimigo. Isso está marcado. Mas eu não sei por onde anda essa criatura para me fazer as pazes com ele. E agora? Como é que acerta, gente? Eu tratei mal minha amiga, meu amigo, ficamos inimigos, eu errei, mas hoje eu tomei consciência que eu preciso quitar, que a minha consciência está cobrando, está vindo uns flashes. Não acontece com a gente? A lembrança daquele momento infeliz fica voltando, mas como? Então nós aprendemos o que hoje? Um ato de amor não cobra a multidão de pecados. Se eu não encontro fulano, que eu errei com ele, eu começo a atender bem o ciclano, né? Outros, que do trabalho da obra do bem, eu vou me educando e vou expurgando aquelas marcas que eu mesmo criei. Então a lei vai atenuando e essa dor no peito, essa consciência culpada vai se atenuando. Aqui tem uma fala que Kardec coloca nessa 222, que diz assim: certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo motivo de que não lhes convém, dizendo que lhe basta uma existência e não deseja iniciar outra semelhante. Ou seja, ai meu Deus do céu, inclusive eu tenho a nora, muito amiga minha, ela é católica, praticante, leva as crianças, meus netos lá na igreja, muito dedicada. Aí quando a gente começa a conversar, né, sempre surgem pontos divergentes, que é muito natural, né? Fala: Lopes, que Deus é esse que tem que passar por todas essas dificuldades de novo? Tá doido, o que é isso? Falei: mas e aí? Então é melhor um decreto só, vai direto para lugares difíceis, já que a gente não é perfeito? Não é? Então é natural, né? É bom a gente conversar com as pessoas, para juntos a gente, não é dizer que a gente é dono da verdade, é ouvir pontos de vista, dar o nosso, mas como coloca aqui, a pessoa fala: não basta uma vez só no corpo, não quero de novo não quero essa vida para mim mais não, eu quero sair daqui, terminar, acabou e pronto. Mas será que Deus vai consultar cada um de nós para fazer essa ou aquela lei? Então, como Kardec diz, Deus vai consultar cada um. Fala: meu filho, você quer reencarnar de novo? Não. Nós temos a lei como imposição, ou seja, retornamos ao mundo espiritual, nós temos oportunidade de vivenciar certos aprendizados, mas é da lei que nós retornemos ao corpo. Conforme lá no final, Jesus, diante de Nicodemos, né? Vou até adiantar aqui um pouco.
Nós sabemos aquela passagem de Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, e sabendo que Jesus fazia certas coisas, que ele viu que aquilo não era dentro daquela realidade que ele vivia, que só podia ser da parte de Deus. Ele procura Jesus na calada da noite, que ele era um fariseu, um mestre em Israel, conhecedor das leis, aqueles que realmente divulgavam a lei para o povo, e chega diante de Jesus, não com a hipocrisia dos outros que falaram a mesma coisa com Jesus. Ele chega diante de Jesus e diz assim: mestre, mas de coração. Que outros, para tentar Jesus, chamavam Jesus de mestre também, mas ele não, ele se dobrou uma autoridade, mestre, para fazer o que vós faz, só pode ter vindo da parte de Deus. E começa a questionar Jesus sobre certas coisas. Aí que Jesus leva para ele a necessidade de nascer de novo. E é tão interessante essa passagem que está aqui nessa questão, nascer de novo. Aí muitos questionam, mas será que não é nascer pelas águas, pelo batismo, como nós aprendemos nas religiões antigas? Nascer pelo batismo, uma nova pessoa, não é isso? Fulano de tal aceitou Jesus e é uma nova pessoa. A gente sabe que as pessoas modificam mesmo, nós respeitamos isso, e tem muitos que realmente adentram na religião e se esforçam e tomam uma postura diferente, que é muito positivo, isso é verdade. Mas Jesus disse para Nicodemos, aliás, Nicodemos questiona Jesus, que ele não entendeu dessa forma, não era isso que Jesus estava falando para ele, tanto é que ele pergunta: mas como pode, Senhor, um homem já feito, adulto, voltar no ventre de sua mãe? Então não era o batismo, senão Nicodemos, um doutor da lei, conhecedor das leis, podia fazer essa pergunta: como pode um homem já velho, maduro, retornar ao ventre da mãe? Aí Jesus faz um comentário com ele: mas tu que és mestre em Israel não sabe dessas coisas? Não sabe dessas coisas da terra? Imagine quando eu te falar das coisas espirituais ou do reino dos céus. Aí ele diz aquela passagem do Espírito, né? Que o Espírito é como o vento, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Ou seja, vamos pensar nos nossos filhos, quando nossos filhos, aqueles que tiveram essa encarnação, a oportunidade de ser pai, mãe, reencarnam. De onde esse espírito vem? Né? A gente pega no colinho, né, gente? Que delícia uma criança, né? Eu adoro criança. Toda idade é boa, mas até uns 3 aninhos, né? Passou, daí começa a pegar, né? Pega no colinho, aquela mãozinha, aquele pezinho, fala: meu Deus, é um anjo, não é isso? Aquela mãozinha, é realmente. Então Deus, na sabedoria, deu aquele aspecto de angelitude, aquela fragilidade para que nós, pais, avô e avós, pudéssemos cuidar e educar com carinho. Então isso é muito importante, né? Posso contar aquela de novo do avô e da avó? Vocês não acham ruim, não? Que eu repito tanta historinha. Estou ficando mal falado por aí. Na minha casa, o pessoal fala assim: Lopes, você não é um palestrante, você é um contador de história. O que eu posso fazer, né? Já contei aqui, vou contar para quem não ouviu, que eu vi que tem um rapaz aqui que veio pela primeira vez, né? Se todo mundo já ouviu, ele não ouviu. Nos conta assim, sobre essa situação. Divaldo, que conta isso, Divaldo brinca muito, ele diz assim: o avô, não quero ofender ninguém, Divaldo que falou, é o jumento que o filho domestica para o neto montar. Mas é verdade, ele vê o filho, vai amansando a gente, vai ver o neto, o avô fica babando, né? Nossa, a gente vê por aí. E eu falava isso, né? Eu falava: meu Deus, que velho babão com criança na rua. Hoje eu faço a mesma coisa. Então é o jumento, o filho vem amansa, aí o neto chega e monta. O bicho está mansinho já, educado. Mas é verdade. Então vamos mais em frente aqui. Então, essa passagem do Nicodemos é muito boa para nossas reflexões. E aqui também Kardec conta uma outra história, né? Ele diz assim para nós: sobre aqueles que às vezes passam por dificuldade, sobre a lei da reencarnação, ele faz uma colocação. Imagine que nós somos pessoas, nós não, eu sou um cara preguiçoso, não quero avançar. Aí chega para mim um espírito superior e diz assim: Lopes, se você se esforçar por 1 minuto, se dedicar muito, você vai merecer uma vida melhor, vai ter condições melhores. Eu vou querer na hora, falando: opa, eu quero um dia, 1 hora, 1 mês, 1 ano, para me merecer depois as grandes coisas boas, eu quero. Então, a reencarnação, nós que hoje vivenciamos às vezes quadros de dificuldades, que todos nós às vezes temos, né? Doenças, separações traumáticas de entes queridos, que às vezes filhos que desencarnam primeiro que os pais, processo que nós sabemos que faz parte dessa natureza aqui do planeta Terra.
Então, aqueles hoje que sofrem, mãe que sofre, pai, vamos pensar como ele coloca aqui. Essa luta, essa dificuldade vai passar. É um período que os Espíritos dizem para nós assim, são segundos na eternidade. Então, o cara que está no revés financeiro hoje, numa dificuldade, uma luta, tenha certeza, vai passar. Se esforce para aprender com aquela experiência. O que é que essa experiência está me trazendo? Necessidade de resignação, necessidade de olhar para o outro com outros olhos. Eu preciso aprender com essas experiências. Resignação, como diz Leon Denis, resignação na adversidade, que nós precisamos aprender. É difícil, a gente fala isso e sabemos que na hora que uma palavra atravessada chega para nós chutamos o pau da barraca, a maioria de nós, né? Brigamos, aprontamos e depois ficamos com vergonha, né? Fala, meu Deus, como é que pode? Vou fazer uma palestra hoje lá no Chico e aprontei todas hoje em Cabo Frio. Como é que pode? Não é? Então, Kardec coloca para nós, né, a necessidade dos esforços diários. Nós vamos nos esforçando diariamente, vamos moldando nossa encarnação e nos preparando para as futuras, conforme é colocado na lição de hoje. Vamos nos preparando nessa caminhada para outras encarnações. E seremos mais felizes se nós melhor tivermos aproveitado o tempo que tivemos aqui. As oportunidades. E os Espíritos vêm dizer para nós da alegria de chegar no mundo espiritual aqueles que se esforçaram no bem, de ver pessoas que eles pôde socorrer, pôde ser útil, que muitas vezes estão lá o aguardando, cheio de carinho e amor. Então, um ato de amor não se perde. Aquilo que nós fazemos em qualquer momento, em algum lugar, é nosso. É nosso, fica marcado e é da lei que a gente possa de alguma forma receber de volta o carinho, a solicitude daquele que foi ajudado. Então, que não percamos a oportunidade de ser útil, que às vezes encontramos no caminho pessoas difíceis. Como eu falei no início, a reencarnação nos aproxima dos nossos compromissos, que nós possamos, diante desse desafio, falar assim, eu vou superar. Eu acredito que ninguém aqui tenha desafeto ou pessoa que tenha dificuldade de conviver. Mas uma teoria que a gente vê muitos psicólogos, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, de nós fazermos mentalizações para aquelas pessoas que a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu não tenho uma dificuldade, aquela pessoa, não posso nem lembrar dela que eu já inflamo. Começar a fazer um trabalho de meditação ou prece, né? Mentalizando, conversando com aquela pessoa, tomando um cafezinho na mesa daquela pessoa, aqui em Búzios tem tantas cafeterias, não tem? Deve ter, né? Sentar, estou com aquela pessoa tomando um cafezinho, criar aquele quadro mental. A pessoa sentou com você na mesa, você está tomando um cafezinho com ela, você dando uma flor para aquela pessoa, você vai amansando o seu interior. Gente, funciona. Funciona. A gente pensa que não funciona, eu tive uma experiência que eu posso dizer que funciona. Que você, quando vai modificando esse pensamento, essa vibração, chega um momento que você encontra com a pessoa, você sente vontade de falar com a pessoa, fala, ô fulano, vamos tomar um café? E é verdade, gente. Então nós precisamos. Agora, se nós ficarmos jogando lenha na fogueira, aquilo vai tomando uma proporção e aí nós não vamos acertar agora. Vai ficar para outras oportunidades. E a lei, como eu falei, a lei nos ajuda, porém ela é rigorosa. Às vezes é em condições mais difíceis. Então que nós possamos aproveitar para aprender. Então, se nós não considerarmos a reencarnação, a possibilidade de voltarmos no corpo, nós ficamos realmente em xeque-mate. Todas essas colocações que nós temos no início, nós ficamos sem compreender. Como eu posso desenvolver-me intelectualmente, moralmente, dentro de uma única existência? Vamos pensar assim. Aqueles que reencarnam num país do primeiro mundo, onde tem acesso à educação, uma condição social mais igualitária daquela região que ele nasceu. Então, as suas possibilidades sob o ponto de vista da cultura, desenvolver-se intelectualmente pelo aprendizado, de estudar em lugares que dão oportunidades de ensino, são enormes. E aquele que reencarna num país difícil, do terceiro mundo,
com todas as dificuldades possíveis, não tem oportunidade, reencarna numa família com pais, com lutas, dependências diversas, químicas muitas vezes, que tem todas as possibilidades do filho, entre aspas, dar errado. Então, a gente fica imaginando lá no mundo espiritual, na hora da fila da reencarnação. José Lopes, você vai encarnar aqui, nessa família. Fulano aqui. E aí? Por que isso? Então, essas considerações que Kardec fala, nos levanta muito questionamento. Mas como? Por que essa desigualdade? Por que eu terei que vivenciar uma luta tão difícil do meu irmão que nasceu num país melhor? Então, não existe, ninguém caiu de paraquedas. Nós estamos vivenciando a experiência que precisamos. E quem sabe por onde nós já passamos dessa encarnação, os Espíritos dizem para nós que nós não somos mais crianças espirituais. Já viemos de mundos mais atrasados, mundos primitivos, já estamos nessa condição de provas e expiações, não sabemos há quanto tempo, então não somos mais crianças espirituais. Certamente já vivemos em outros países, talvez até em outros mundos, né? Então nós temos já uma bagagem. Quando coloca que o mundo de provas e expiações digamos assim, ele é dado aos espíritos que ainda tem muita inclinação ao mal, né? Há espíritos rebeldes à lei de Deus. A gente olha para vocês, não pode dizer que tem pessoas rebeldes, olha cada rostinho, parece tudo anjo, né? Mas são espíritos em provas e expiações, espíritos que têm dificuldades, por isso está nessa categoria que os espíritos dizem que são muitos mundos dessa categoria de provas e expiações. Nós estamos aqui para que nós possamos, nós mesmos, pelos nossos esforços, pela nossa dedicação, merecermos ir para mundos melhores. Mas Deus, que é perfeito, Ele aproveita tudo. Enquanto nós não vamos para mundos melhores, nós temos que trabalhar para melhorar o nosso mundo. Então hoje, quando nós observamos tanto o movimento em torno da natureza, né? Preservar, plantar, cuidar das encostas, dos riachos, estão mostrando uma mentalidade nova, tão maravilhosa, que eu fico encantado de ver recuperações de áreas degradadas. Eu acho isso maravilhoso, mostrando o quê? Que nós, se queremos uma casa melhor, nós temos que consertar nossa casa. Então Deus vai nos dando a oportunidade. Então, quando nós observamos quadros de lutas, como a gente está observando no Sul, que a gente não está aqui para dizer o porquê está acontecendo isso lá, a gente vai olhar pelas condições climáticas do planeta, não estamos aqui para julgar ninguém, não sabemos de tudo. A necessidade do cuidado com a natureza. Até quando entrei, conversei com um amigo que estava ali fora sobre isso, né? Que muitas vezes eu tenho um cunhado, já veio até aqui comigo, se eu não me engano, ele é um deficiente visual, já veio aqui já comigo. Ele é um engenheiro aposentado, uma pessoa muito estudiosa. Ele teve glaucoma e perdeu a visão há uns 5, 6 anos. Então, ele conversando comigo uma coisa muito interessante sobre os projetos de engenharia, quando vai se fazer uma ponte. Ele trabalhou em grandes empresas, como Camargo Correia e outras, ele trabalhou em Belo Monte. Então, quando vai fazer certas coisas, você tem que fazer cálculos de possibilidades de volumes de água de décadas atrás, porque não se sabe os ciclos da natureza. Por exemplo, o que aconteceu no Sul, o que aconteceu em Friburgo, será que não sei, estou falando aqui só para nós pensarmos, de 1000 e 1000 anos, será que não tem um ciclo de um volume de água muito grande, que não está registrado na história? Então pode acontecer. Então nós não sabemos, a gente observa as montanhas, os vales, as cárias de água, por que aquilo é formado daquele jeito? Ora, a água passou por ali em algum momento, não é? Se tem aquelas marcações. Mas será que esses ciclos daqui 300 mil anos vai acontecer de novo, daqui 1 milhão de anos? Não sabemos. Então a natureza tem seus ciclos que nós não conhecemos. Então o homem, pela sua inteligência, pelo conhecimento de novas técnicas, ele vai tentando amenizar esses quadros de tragédias que acontecem ainda. Ele não consegue cessar totalmente ainda, mas ele vai criando mecanismos de conhecer melhor a natureza para proteger o homem das situações que possam surgir. Então vamos mais adiante. Eu trouxe também aqui o nosso querido Leon Denis, que eu não posso esquecer, livro Depois da Morte de Leon Denis. Ele também no capítulo 11, ele também fala sobre a pluralidade das existências. E tem um pequeno trecho que diz assim para nós:
Nada há, aliás, maior, mais justo, mais conforme a lei do progresso do que essa ascensão das almas operando-se através de etapas sucessivas, no recorrer das quais formam-se elas próprias. Libertam-se pouco a pouco dos instintos grosseiros, rompem sua carapaça de egoísmo para despertarem-se para a razão, para o amor, para a liberdade. É soberanamente justo que o mesmo aprendizado seja experimentado por todos e que cada ser só atinja um estado superior depois de ter adquirido novas atitudes. Olha que palavras que Leon Denis nos traz aqui dentro desse tema que Kardec nos apresentou. Então nós, hoje, pelo aprendizado, pelas experiências que tivemos, nós já sabemos que dentro dessa própria encarnação, vamos parar para pensar. Eu que agora em julho, se Deus quiser, 29 de julho, vou lembrar vocês mandar os parabéns, eu devo, se eu chegar até lá, completar 60 anos. Então, vamos pensar uma fala que muitos falam hoje em dia, né? A maioria deve ter pensado isso. Se eu pudesse voltar meus 14 anos, com o conhecimento que eu tenho hoje, nossa, quantas escolhas eu teria feito diferente, né? Teria aproveitado certos momentos, né? Que a vida, vendo a encarnação, a gente vê os momentos vão passando e não adianta você querer, depois chegou aos 50, voltar naquele tempo dos 20. Já é um outro momento. Você já fica deslocado. Então, viver, aproveitar para ter aprendido mais, ter aproveitado a oportunidade. Então, hoje, com o conhecimento da reencarnação, nos enche o coração de alegria. Aquilo que nós não conseguimos fazer nessa encarnação ainda, que podemos fazer talvez, ou aquele que vê que não tem mais condição de fazê-lo, se olhar como espírito, fala, meu Deus, eu sou um espírito imortal, não vou ficar abatido, eu vou caminhar, que mais adiante eu retornarei e trarei comigo toda a bagagem que eu já amealhei, que eu aprendi nessa encarnação, trarei comigo e começarei novamente, partirei de um corpo novo, com possibilidades, pelo meu esforço, de eu atingir a plenitude. Então isso é para encher nossos corações de esperança. Então é uma lei de amor, uma lei de justiça. Então ninguém pode dizer assim, mas aquele fulano que nasceu todo entrevado, a vida difícil, reencarnou todo entrevado. Por quê? Aí nós pegamos a doutrina espírita, o livro Céu e Inferno, que a gente está sempre falando aqui, que a casa aqui também estuda, mostrando os quadros diversos de espíritos em condições variadas, eles mesmos trazendo o que encontraram no mundo espiritual, o fruto da sua semeadura. Aí fala de quadros diversos, espíritos felizes, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres, e em muitos casos, eles contando o que encontraram, e mostrando para nós, que a gente fala aqui hoje do corpo, que a nossa consciência, o nosso eu imortal, o eu espiritual, onde nós formos, nós vamos levar conosco. E eles alertam para nós, espíritos que ainda não atingiram a plenitude, da dor moral. Que a gente pensa na dor do corpo, né? Nós me cortei, doeu, estou com a dor, vai chegando na idade, começa a doer algumas partes da gente, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Acontece, né? As engrenagens vão, digamos assim, a validade vai perdendo, né? O nosso carro é assim, né? Eles quando tem que trocar a embreagem, né? Tem que acertar o freio, e nós também vamos, né, começar a enguiçar um pouco. Então, mostrando para nós o quê? Que essas experiências vão chegando para nós é para crescermos. Então, que a gente não se abata, que possamos vivenciar essas experiências e com a certeza que estou... O Chico tem uma frase que eu não sei repetir, vou falar como eu me lembro, né? É linda, mas vou contar como eu lembro, eu não sei contar ela na perfeição. Já que eu não posso voltar atrás e consertar aquilo que eu fiz de errado, eu posso começar agora e fazer um novo fim, já que eu não posso mudar aquilo que já foi feito. Mas eu posso começar de agora, tendo uma nova experiência, uma vivência mais intensa no bem, para que eu possa, mais adiante, colher melhores frutos. Então, para ninguém, gente, que está abatido hoje, desanimado, amigos que nos ouvem pela internet, que está triste, desanimado, tenha fé e esperança, porque nós fomos criados para sermos perfeitos. O Cristo mesmo disse para nós, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, aquele espírito mais cheio de dificuldade que nós observamos nas lutas hoje, nas dificuldades, ele um dia será um espírito puro. Ninguém foi criado para ficar eternamente no mal.
as próprias leis vão corrigindo. Aí vem nesses corpos, conforme eu falei muitas vezes, um corpos com lutas. Não é dizer que todo entrevado, aleijado que a gente vê foi um espírito mau, que muitos vêm para nos dar prova de resignação. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dessas coisas, né? Senão a gente pode... ela estava vendo fulano? Deve ter sido uma boa bisca, né? Para vir desse jeito, né? A gente não sabe. Às vezes o cara está ali para nos ensinar. Não vê Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Às vezes o cara veio para nos mostrar valores que nós não adquirimos, então não podemos julgar. Mas o corpo é o escoadouro das imperfeições da alma, reflete nele. Então que nós possamos, quando formos visitados pela prova, falar assim, chegou a conta. Igual aquela conta que eles botam no nosso correio, né? Chegou o boleto. Ai, que bom, agora eu estou preparado para pagar essa conta. Eu vou quitar essa conta. E nos visita através do que? Da indisposição com o filho, com a mãe, com o pai, com o vizinho, no trabalho. Vai nos visitar. Então, nessa hora, nós temos que buscar o quê? Os recursos que nós guardamos no nosso íntimo. A nossa fé, crença em Deus. Falamos, Senhor, estou diante de um quadro tão difícil. Gente, disse que o homem é mais frágil para a dor, né? O que vocês acham, mulheres? Eu estou me recuperando da gripe. Vocês estão observando, eu estou um pouco gripada. Gente, dias atrás eu passei um mal. Falei, meu Deus, será que eu estou desencarnando? Mas passei um mal. Acordei de madrugada, tudo entupido, sabe? Meu Deus do céu, querendo respirar, não consegui. Falei, meu Deus do céu, eu vou desencarnar. Aí eu lembrando dessa história, que o homem é muito frágil para a dor. Mas a gente vê que nesses momentos difíceis que nós vivenciamos, nos dá a oportunidade de, quando a gente melhora, que o quadro clínico melhora, faz, ai meu Deus, tão bom não sentir nada, né? Respirar plenamente, que às vezes a gente está bem e está desanimado da vida. Então a gente é visitado por um aguilhão desse de dor, de luta, para nós valorizarmos as oportunidades. Olha, antes que termine o tempo, falar uma outra passagem bíblica, para a gente poder não perder. Aquela passagem muito conhecida de Elias, né, em João Batista, né, que está aqui também. Desceram eles da montanha, Jesus e os discípulos, após a transfiguração. Vocês lembram da transfiguração no Monte Tabor? Nossa, casa de gente estudiosa, hein? A gente vem falar que é difícil, né? O pessoal estuda, né? A gente não pode contar história, né? Então a pessoa fala, ó, o que você falou lá, hein? Descendo eles da montanha, né? Após a transfiguração, onde nós sabemos que Elias em espírito e Moisés apareceram diante de Jesus, e os apóstolos viram e identificaram, isso está na Bíblia. Jesus se preceitou dizendo, não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse, em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer o Filho do Homem. Olha o que diz aqui no final, está na Bíblia. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele havia falado. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Então aqui está bem claro, nesse tema de hoje, que Elias, no meu entendimento, tem a história de Nicodemos e tem essa, que são as mais marcantes. No meu entendimento, eu acho essa mais marcante para mim do que a de Nicodemos. Acho que é muito clara. Mas a gente disse, ele mesmo é o João Batista, ele mesmo é o Elias que teria que vir primeiro. Então não há forma de imagem, é muito claro. Então mostrando para nós que é uma doutrina de amor, de oportunidade. Uns questionam, mas por que Jesus não falou da reencarnação? São palavras novas. Por que não está na Bíblia o nome Espiritismo? São palavras novas. Para coisas novas, organizar, precisa realmente termos novos. Mas não precisa das palavras, temos que ver as consequências que decorrem disso. Então, que possamos estudar a doutrina espírita, mas acima de tudo, onde estivermos inseridos, que possamos nos esforçar para ser melhores. Na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. Trabalhar em cima do homem velho, que é tão difícil, né? A gente fala, mas sabe que é muito difícil. E ter certeza que em algum momento da nossa caminhada, nós
prestaremos conta com a nossa consciência. Chegaremos no mundo espiritual. Todos nós, em algum momento, uns mais cedo, outros mais tarde, chegaremos. E os Espíritos dizem que nós, diante de nossa consciência, nós mesmos, digamos assim, faremos o nosso próprio julgamento. Não há um Deus inflexível, não. Nossa consciência que vai nos dizer se nós realmente, pelo menos, nos esforçamos. Então, que possamos nos esforçar, ter confiança em Deus, tentar trabalhar desde já aquilo que não está bem resolvido ainda em nós, e um dia após outro, procurar realmente semear melhores sementes, que é da lei, que essas sementes vão florescer e nós vamos passar de volta pelo mesmo caminho, para colher, digamos assim, as frutas dessa semeadura. Então, agradeço aos irmãos queridos, alegria estar com vocês, uma casa muito amiga, que a gente recebe apoio, né? E que possamos, se tiver coragem de me convidar de novo, futuramente estar juntos. Então, graças a Deus. Já fico então? Nossa, só para fechar aí o microfone. Né? Gratidão pelas lindas reflexões. Então, assim, a gente fica imaginando que todos nós aqui presentes, a gente já viveu em algum momento, né? Somos irmãos, filhos de Deus, irmãos em Cristo, né? Fazemos parte da família universal, e se estamos aqui em Búzios e aqui no Chico Xavier, porque a gente com certeza que já se encontrou aí na jornada aí espiritual. Então agora vamos para o segundo momento, que é o passe aqui no salão. Então vamos serenar o nosso coração, a nossa mente. Vamos sentir a energia aqui dos benfeitores. Então, vamos pedir ao Pai Celestial e a toda a espiritualidade aqui presente, que nos intua, que faça uma limpeza nos nossos sentimentos, na nossa mente, que deixe fluir toda essa energia do bem, que essa energia potencializada aqui pelos médiuns, que nos cure, que nos traga boas ideias, que serene o nosso coração, que percebamos aquilo que temos que mudar na nossa vida, para que a nossa vida seja mais leve, mais saudável. Então é nesse momento te rogamos, Pai, a toda a espiritualidade aqui amiga, deste passo, aos mentores, aos nossos anjos protetores aqui presentes, que a gente leve daqui, nesse momento do passe, que realmente a gente precisa. Então, cada um que mentalize qual é a área do corpo, o que gostaria de melhorar, e que roga ao Pai, que tenha fé, que se conecte com Deus em primeiro lugar e com o seu anjo protetor, e que peça essa cura para aquele mal-estar ou aquilo que deseja receber. Que assim seja, Pai. Então pedimos aos tarefeiros para virem aqui para frente, para darmos início ao passe.
passamos para a Alessandra para fazer a prece de encerramento. Agradecendo a Deus e a todos os benfeitores dessa casa pelos benefícios do passe que recebemos, pedimos permissão para o encerramento das atividades, que a nossa semana possa ser plena de luz e bênçãos, que a gente possa levar para os nossos lares e os nossos amores todos os benefícios que recebemos nessa casa hoje. Que assim seja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não esqueça de levar a garrafinha da água.